você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, mais uma vez chegando na sua casa para dividir o seu espaço com a sua permissão, com muito orgulho, por sinal. Alô, você católico, evangélico, protestante, batuqueiro também, e por que não? De Feitos com Sagrado, seu programa de cultura, amor e fé. Diria para todos vocês, acalme o seu coração e abra sua mente para entrar no universo do sagrado. Desejamos, eu e Eric, uma excelente, uma maravilhosa semana com a bênção de todos os nossos orixás. Hoje estou de branco para dizer que você que é devoto, seguidor, praticante da nossa cultura tradicional, da nossa cultura afro-gaúcha, quer dizer que, meu amigo, a religião não é guerra. A religião não é disputa. A religião não é sobre quem pode mais e quem pode menos. Quem tem mais e quem tem menos. A religião é o culto ao sagrado. É a reverência ao orixá, que é a nossa divindade. E para o orixá, não tem maior e nem menor. Não tem quem tem mais ou quem tem menos. O orixá não faz maldade. Tudo aquilo que se fala de que o orixá vai prejudicar, que o orixá vai roubar, vai desmanchar, vai destruir, isso não é o orixá que faz. Isso é uma prática recorrente de quem se utiliza do nome do orixá. Portanto, pedimos que o nosso sagrado dê um bom caminho para você. Eu sempre repito a mesma coisa, meus amigos, que o orixá te deu o caminho, te deu o equilíbrio e te dê a direção. E que ele habite dentro de você, modificando o seu modo de viver e o seu modo de ver as coisas com mais tolerância, com mais resiliência e, acima de tudo, com muita fé, porque é isso que falta para nós. Bem-vindos ao nosso programa Eric Rolfe, o nosso cientista da cultura afro-gaúcha do bandomblé, não, batublé. Batublé ou batuque novo, não é? Batublé. Não, os segmentos são assim, só para explicar o que a gente estava falando. Pessoal, antes de começar, eu quero que ele explique um pouquinho para vocês. Batochô! Não, é assim, eu fiz um artigo há pouco tempo trazendo esses novos segmentos, essas mudanças da cultura, né, da religião afro e inclusive do batuque. E eu apresentei, né, o Batumbanda, que é quando os elementos da Umbanda estão dentro do batuque, de uma casa de batuque, do Batublé, quando os indivíduos, né, ali os sacerdotes ou aquela comunidade começa a usar o adijá do candomblé, o legue de bar, né, entre outros elementos que pertencem ao candomblé, que são da identidade ali, da ritualística do candomblé, dentro do batuque. O batufá, quando começam a introduzir Odu, quando começam a introduzir outros elementos dentro do batuque. Eric, isso foi expressões tuas, tu que criou? Não, não foram criadas. Elas já foram cunhadas por outros estudiosos que eu só fui e trabalhei num texto explicando para as pessoas o comportamento e como que
acabam se identificando essas casas como Batumbã, Batumbanda, Batufá, Batuxu, que são as casas... De Exu. Inclusive, tem casa que um Exu da Quimbanda foi ali canonizado, vamos dizer, se tornou um Lodê. Tem até balança, tem quatro pés, tem tudo. Tá, por favor, Eric, como diria, me poupe das novidades. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre uma coisa, aliás, prosseguindo a série Orixás. Primeira série foi Bará. E como eu falei para vocês, a cada 15 dias a gente traz um orixá novo. Hoje, antes de falar isso, tá? O panteão africano, tá? Se divide em orixás, tá? O candomblé, certo? Reverencia um número X, mas existe dentro do panteão dessa cultura em torno de 423 orixás, que não são cultuados, né? Mas que existem. Eu, particularmente, desconheço qual o universo do número de orixás que existem. Mas dentro da nossa cultura afro-gaúcha, tá, nós temos uma ordem, que é o princípio, é o meio e o fim. Começa pela rua, perfeito, que é Bará, e acaba lá em Oxalá. Aí dentro existe as subdivisões de orixás, se dividindo por elementos, se dividindo por áreas de atuação, perfeito? Se dividindo entre cores e elementos e uma diversidade de composição. Hoje nós falaremos dentro da série Orixás, falaremos sobre Ogum. Mas afinal, se Bará é o senhor do caminho, é o senhor do movimento, aliás, o que vem a ser Ogum? Como que nós temos introduzido na nossa cultura afro-gaúcha este orixá? E quais são as suas subdivisões? E de onde ele vem? E qual a sua atuação? Então, nós vamos hoje falar sobre Ogum, que, por sinal, é o meu orixá. Axé, meu pai, respeito meu pai, e tenho ele como meu orixá de corpo. Eric Wolff, identificação e função de Ogum. Vamos lá. Quem é Ogum dentro da cosmologia iorubá e como ele se manifesta especificamente no batuque? Ou seja, estamos traçando uma relação de Ogum da Nigéria, introduzida no batuque, e como que aqui ele se manifesta? Bom, importante dizermos que abra a mente e acalme o coração antes de começarmos a conceituar e falarmos sobre as religiões, né? Para que as pessoas se sintam mais confortáveis e tranquilas. O orixá Ogum, né? Ele é considerado uma divindade ali, vinculada à tecnologia. Enquanto, por muitos anos, a gente dizia que orixá Bará, ou seja, Exu, que abre os caminhos, mas, na verdade, quem abre o caminho onde não existe, quem vai ali, por exemplo, no meio, numa mata, né?
quem abre o caminho é o Ogum. Numa estrada, quem abre o caminho é o Ogum. O Bará, ele movimenta esse caminho, ele movimenta onde já existe o caminho. Ogum é uma divindade ligada ao ferro, à tecnologia. E só para falar uma coisinha aqui, é costume para o Yorubá dizer o seguinte: são 200 orixás à direita, 200 orixás à esquerda, fazendo uma menção aqui é um número infinito à esquerda, um número infinito à direita, porque o 200 tem essa conotação. O mesmo ocorre com o número 400. Quando eles informam, são 420 orixás, é porque é um número infinito de divindades, né? Uma quantidade muito grande, as quais eles, assim, até desconhecem em determinados locais, porque muitos orixás, eles são ali regionais e não tem como, nem no Batuque, nem fora. Nós fizemos um levantamento mais ou menos, isso é minha casa, de orixás cultuados, ali no geral. Dá mais ou menos 170 e poucos orixás que são cultuados no Batuque. Claro que eles não aparecem abertamente ali na Imperial, no jogo, mas se formos contar, por exemplo, Bará Lodê, Bará Gelu, Lanã, e todos aqueles dá praticamente uns 170, cento e poucos orixás cultuados somente no Batuque. Isso pode haver uma variação também entre o segmento religioso, como Oió, ou Cambina, ou Ijexá, ou até o Jeje do Batuque, né? Sim. Mas aí, quando falamos em Ogum, né, Roger, Eric, Ogum, ele especificamente no Batuque, tá? Ele vem como divindade do ferro, da tecnologia, abertura de caminho e civilização. Ou seja, por ser uma divindade, uma deidade, um orixá que tem como elemento o ferro, Ogum é reconhecidamente como o orixá da tecnologia. Tudo que você possa imaginar de avanço tecnológico, certo? Está ligado diretamente à grandeza de Ogum. O avanço da ciência em descobertas, perfeito? Por quê? Porque todo componente está ligado diretamente ao metal. Então, Ogum é instituído como o orixá da tecnologia. Assim como também Ogum está ligado ao bisturi. Seria então o orixá que conduz o corte do cirurgião quando vai fazer um procedimento. Daí é que vem fazer uma segurança numa cirurgia, porque o bisturi está ligado ao corte da mão do cirurgião. Mas, Eric, existe uma diferença entre Ogum literalmente ser um orixá da guerra e ter como elemento também um organizador? Orixá, Ogum não seria só o guerreiro, mas também o orixá que organiza tudo? Nós não podemos, assim, eu sempre falo que nós precisamos olhar ali o culto e também o próprio orixá, a própria cultura ali, né? De dentro e não de fora. Não como uma religião estrangeira, não como um estrangeiro, mas entendendo ali a própria filosofia, como eles são. Veja, Ogum é uma divindade muito violenta. Ele está, inclusive, na porta do templo de... Acaçã? Não, ali na porta do Palácio do Alafim. Tem um ajubó ali de Ogum e um ajubó de Exu.
muito parecido com o batuque. Toda hora eu falo isso, é importante a gente lembrar, é importante também a gente falar que o batuque preservou muito mais do que imaginávamos, né? E essa questão de ter um Exu e ter um Ogum ali é importantíssimo. Por quê? No batuque nós temos o Exu, o Lodê, né? Que o Lodê quer dizer o dono do pátio, e um Avagã, um Ogum Avagã, né? Que está ali ligado, que está ali presente na porta, tomando conta dos templos. Então, isso é muito semelhante com o que ocorre em Oió, na Nigéria. Bom, antes de nós entrarmos no Avagã, que vou falar mais à frente, tá? Existe um ditado popular, tá? Ligado à ira de Ogum, né? Eu particularmente, meus amigos, tá? Entendo que o orixá tenha o seu comportamento, né? A sua estrutura de comportamento. Ogum é tido como o louco. Não louco de ser louco, mas louco porque Ogum é um orixá muito temperamental, muito forte temperamento. E diz o ditado seguinte: Ogum, ele mata o assaltante, mas também mata o assaltado. Porque Ogum entende que o assaltado, sendo filho dele, não poderia permitir ser assaltado. Ogum é orixá que, para ir para a guerra, se corta todo para ter mais ira para guerrear. Isso são ditados de Ogum. E aí eu te pergunto, dentro da nossa estrutura, ele também pertence à agricultura também, né? Perfeito? Ele é um orixá também organizador, além de ser guerreiro? Sim, isso, se a gente observar no batuque, toda a sociedade batuqueira, toda a sociedade da diáspora, ela se organiza. Ogum, ele organiza ali as pessoas para a batalha. Ogum organiza ali a sociedade para a tecnologia. Ogum organiza o terreiro para que não tenha invasão de Oguns, que não tenha ali magias e feitiçarias que possam atrapalhar, e então por isso que nós temos Ogum na porta. Então, Ogum é uma divindade realmente que está ligada à evolução e à organização social. Poderíamos apontar algumas comparações no batuque aqui do Sul de uma relação com Ogum da Nigéria? Gente, o que ocorre? O Ogum na Nigéria é o mesmo Ogum aqui. A origem, o nosso culto vem de lá. Senão estaríamos cantando música popular ao invés das cantigas que nós temos, ou até cantigas de Umbanda dentro do batuque. Essa questão do Ogum, ele ser o mesmo, veja, porque às vezes a gente ouve, mas o batuque é o batuque, não tem nada a ver com a Nigéria. Tem sim, porque a origem do culto está lá. E é para lá que nós devemos olhar o que está acontecendo, a origem ali da própria divindade. Então, sempre que pudermos olhar para a matriz. E sim, o Ogum, ele tem elementos que são constituídos ali, que fazem parte. Como, por exemplo, no batuque, nós costumamos colocar uma serpente dando um bote nos seus assentamentos. E tem muito a ver a serpente, né? Inclusive a serpente Mona Mona, que é uma serpente que os adoradores de Ogum lá na Nigéria carregam ela no pescoço, e estão sempre com essa serpente, porque ela tem uma ligação muito grande com o Ogum. E isso é importantíssimo que o batuque preservou, que a gente dificilmente encontraremos em outras religiões. E o batuque era muito perseguido pelo candomblé,
Por quê? Eles achavam que só as serpentes poderiam estar no culto de Dan, de Oxumaré, de Euá, e que não deveria estar no Ogum. Foi um choque para eles verem os adoradores de Ogum carregando essa serpente no pescoço e saberem que a serpente está ligada ao culto de Ogum. Nós vamos chegar na serpente lá na frente. Então, o que ocorre? Algumas práticas ritualísticas da Nigéria não se manteve no sul, né? A prática do Ajá, por exemplo. Olha, o pessoal sempre vem quando querem dizer, mas o batuque é o batuque e não tem nada a ver com a Nigéria, eles citam a questão do Ajá, o cachorro, né? Que é um oferecido, mas não é o cachorro doméstico, é um cachorro do mato. É um cachorro do mato. Sim, é muito importante no culto na Nigéria. Só que, gente, não é só isso que oferecem para ele. Oferece cabrito, oferecem outros animais, galo. Eu vi até fazerem um Ossé Ogum oferecendo ibim, né, que é o caramujo, galo, oferecendo até a japá, que é a tartaruga. Então, gente, Ogum não come somente o Ajá, que é o cachorro. Ele come também outros bichos. Na verdade, eles oferecem o que eles têm na mão, entendeu? Então, pode ser até uma comida que eles acabaram de fazer, vão lá e oferecem. Eu vi uma sacerdotisa oferecendo ali no Ojubó, inclusive de Exu. Ela fez aniversário, ela queria agradecer, foi lá, cortou um pedaço do bolo e pôs em cima ali. Sim, acabou. Sim, perfeito. Então, para você que acha que algum come cachorro, né? Que eu já vi aí diversas colocações, né? Que loucura, que maus tratos com os animais. Não, meus amigos, Ogum não come cachorro, não. Não é cachorro doméstico, é cachorro do mato, lá na Nigéria. E a Ronqué já nos falou isso aí, perfeito? Agora, nós não podemos afirmar também, né, certo? Inclusive, eu vi o cachorro, ele é pego com um instrumento que ele é pego para ser sacrificado, esse cachorro. Amarro numa corda. Uma corda, amarro ali, tá? Então, vamos desconstruir um pouco essa ideia de que aqui Ogum come cachorro. Não, Ogum aqui não come cachorro e lá é cachorro do mato, tá? Bom, Eric, uma questão também importante para nós conversarmos, Eric. Nós temos dentro da... Então você entendeu, né? Ogum. Ogum é o orixá do metal, é da tecnologia. Tudo que você vê à sua volta de evolução tecnológica, tá ali a mão de Ogum, tá ali a inteligência dele. Ogum é o dono da faca, é o dono do obé, é o orixá que te dá a mão para cortar. É através dele que você recebe o axé de faca, porque ele é dono do metal. É Ogum que tem o desenvolvimento. E Ogum não é só loucura, porque Ogum não é louco. Ogum é um orixá de fibra, orixá de força, orixá de primeira grandeza, porque é o orixá que debate, aliás, que nos concede a força para nós brigar, para nós lutar e não sermos derrotados, tá? Mas aí nós vamos agora para uma prática da nossa cultura no batuque, tá? Afinal, o que significa dentro do batuque, lá dentro da casa de religião, a dança do Aforiba? O que é o Aforiba? Bom, isso é importante destacarmos que pertence ao batuque. Foi elaborado, foi ali
construído para a ritualística do batuque. Filosoficamente, ele está dizendo o seguinte, ele apresenta para a sociedade duas questões importantíssimas, que é, Oiá, ela tem fascínio por fogo, né, por mexer com fogo, por raio, né, e ela observa que Xangô, ele domina a arte de comer fogo, de lançar fogo, né, de manipular o fogo. Então, o que ela faz? Ela articula, ela ajuda Ogum ali na forja, né? E ela articula uma saída para ir... não vou dizer... Fala, pode falar. Fala. O segredo de Xangô, mas para ali tentar descobrir o segredo de Xangô. Então, o que ela faz? Ela faz uma magia ali, põe numa bebida, dá para Ogum para que ele adormeça. Só um pouquinho, Eric. Desculpa, pessoal. Vou cortar o Eric. Eric, existe uma outra versão, né? Mas eu prefiro não citar, porque eu acho que a gente deprecia a imagem da própria Yansan, deprecia o próprio Ogum. Perfeito. Também. Então, sabe o que é, pessoal? Nós temos que falar, né? Nós temos que falar, o Eric fala aquilo que é o entendimento cultural, né? Mas essa questão aí, né? Histórias que, como o Eric falou, para nós não agrega muito, né? Que o Aforiba era a dança que Yansan embebeda Ogum, perfeito? Embebeda Ogum para atrair ele com Xangô. E aí ela embebeda ele, perfeito, deixa ele bêbado, sai, e depois voltam, Ogum volta ao normal, e aí eles entram em guerra, brigando, que aí é a dança, né? Simula a dança lá, dançando e brigando, que é onde os três ficam dentro de uma roda. Isso é lenda, isso é história. Pode prosseguir agora com o que é certo. E aí, dando continuidade, o que ocorre? Oiá, ela faz uma magia numa bebida, deixa o Ogum dormindo, enquanto ela, orientada ali por os sacerdotes, vai até Xangô, leva uma comida e para conhecer os segredos dele, de manipular o fogo, de mexer com o fogo. Nisso, Ogum desperta, percebe que Oiá não está, vai atrás dela. Chegando lá, ele confunde a situação, fica enciumado e vai para cima ali de Xangô. Como Oiá sabe que Xangô é inocente e que não havia nada de errado acontecendo, ela pega a espada e luta com Ogum. Isso mostra para a sociedade que a Oiá, ela, mesmo Ogum sendo um guerreiro e exímio lutador, ela luta com ele braço a braço ali, então ela tem força e ela consegue manipular ali a espada e empatam ali, né? Isso mostra para a sociedade que a mulher, ela, quando ela deseja, quando ela precisa defender um inocente, ela tem a força de Ogum, ela tem a força de um homem para lutar. Isso, veja, no costume antigo, tá? Só a luta ocorre entre Ogum e Oiá. Xangô, ele é representado ali, ele não participa, ele não tem participação alguma. E uma coisa interessante que no batuque, no costume Labá, os orixás masculinos sempre usam uma guia assim de lado, né? Os orixás femininos sempre solto. Oiá, por lutar como homem, por lutar ali e enfrentar o próprio Ogum, ela tem o direito de usar a guia também cruzada assim. Geralmente ela usa solta, mas ela adquiriu ali a honra de poder usar. Então são costumes antigos que hoje a gente vê pouco, né? Acrescentar até, eu vou fazer uma pequena adendo, que é o seguinte, acrescentaram hoje nos rituais Iemanjá,
mas no costume antigo ela não tem nada a ver e ela não participa. Isso é um ritual entre Ogum e Yansan. Iemanjá não participa e Xangô, ele fica ali também de lado, não tem uma participação ali durante essa representação nessa batalha, nessa dança que ela é feita dentro do batuque. Pode ser feito no começo, se não tiver ali uma balança, se os orixás estiverem presentes, ou no final do batuque, ali em determinado momento. Existe nesse ritual, tá? Porque, na verdade, o Aforiba, ele é uma dança praticada por Ogum e Yansan, aonde no salão vai a bebida, que é o Atã, né? Justamente. Então, para poder ter o Aforiba, tem que ter uma bebida. Perfeito? Essa bebida, ela é composta com algumas frutas, com alguns elementos, tá? Que se dá início quando é servido o Atã, para um filho de Ogum e para uma filha de Yansan, tá? No chão fica representados os seus elementos, que é as espadas, tá? E a mãe convida um filho de Ogum e uma filha de Yansan para dar início à dança. Diria, Eric, que assim como a balança ser um ponto alto dentro do nosso xirê, do nosso toque, da nossa roda, do nosso batuque, né? Sendo a balança a confirmação da obrigação, o Aforiba teria uma força energética, tá? Tanto quanto a balança, ou o Aforiba é mais uma representação de um momento religioso, de um momento santo? É importante, a gente precisaremos falar muito com Xangô, quando falarmos sobre Xangô, sobre a balança, que isso é importante a gente falar. Porém, a representação da Aforiba é como a dança ali da Oxum com o espelho, com o perfume que ela borrifa, o perfume pelo salão. Então, ali uma representatividade de um costume, de um mito, de um Itã ali, a qual eles fazem. Ali que preserva os costumes do batuque e mostra para a sociedade a nossa cultura. Uma coisa importante, o Atã, ele é uma bebida que ele é feito com frutas, elas ficam uma leve fermentação, que é feita de um dia para o outro, faz uma leve fermentação e que vai groselhas e outros elementos para que elas deem ali um sabor. A palavra Atã, ela significa churume. Então, foi a palavra mais... Não é churume que dão, né? Mas é a palavra mais próxima ali que eles encontraram para essa bebida. Pela forma que ela é feita, pelo trabalho que nós temos de picar as frutas bem miudinha, deixar ali para dar aquele início de fermentação para servir. Ela não é uma bebida alcoólica. As crianças bebem, ela é muito gostosa e isso era costume no batuque. Não tinha Coca-Cola, viu? E jamais um acheiro de Oxalá tomaria uma Coca-Cola ou um refrigerante. Era o Atã, água ou o café ou até chimarrão que eles tomavam. Teria o Aforiba uma função energética dentro do nosso toque? Porque assim, ó, vejam bem, quando falamos em balança, falamos de um preceito. É um preceito inserido dentro de um ritual. Perfeito? Então, qual o ritual? Ritual de um toque de batuque com 4 pés. A balança é um preceito, ela tem que existir, porque ela vai ser a confirmação daquela obrigação. Então, quando falamos em balança, falamos em preceito, falamos em ritual. Tá? O Aforiba é obrigatório quando, por quê e qual o seu valor energético? Ele tem alguma carga energética quando se faz ele? Veja, pode ser feito em qualquer toque. Um aré, que hoje em dia as pessoas não têm mais costume de usar esse termo, mas os antigos, tá? Se for
nas casas antigas poderão conversar com os antigos. Às vezes os mais novos falam, ah, isso é invenção. Não, aré é um nome para um pequeno toque, assim, um toque mais simples. Então pode ser feito a foriba tanto no aré quanto num toque a qual tenha 4 pés, uma obrigação mais elaborada ali, que tem mais funções. Mas é importante destacarmos que tanto ali a foriba, há rituais também como Ogum, ele pega a espada e vai pela casa ali e vai na porta, vai no quarto de orixá, vai nos cantos da casa ali e bate a espada, chega, raspa a espada assim no chão e pula, que ele está mostrando que ele está lutando, ele está ali cortando ali qualquer malefício, qualquer azar, qualquer coisa que possa estar presente naquele momento, que dificilmente vai entrar numa casa, mas é uma representação que ele está fazendo, aonde é uma ritualística, né? E durante a cantiga Ogum Makamaka Cabecil Labeô, inclusive, ele está ali fazendo nessa cantiga, essas representações. Então o Aforiba esse que está se perdendo nas tradições da nossa cultura, né? Está cada vez mais. Eu não sei, por favor, me corrija, Érica, se eu estiver errado, tá? Eu acho que o Aforiba hoje, ele está sendo muito mais executado, muitas vezes, como um momento de descontração de uma roda, sabe? Eu vejo gente rindo e dançando e rir, sabe? Eu não vejo uma coisa assim com seriedade. Desculpe, né? É o que eu tenho visto, né? Então, quando se faz o Aforiba, teoricamente falando, é uma energia que nos emana, que contribui para o nosso fortalecimento, com certeza. Que nem eu estava explicando, essas representações, elas fazem com que o orixá, ele mostre o seu axé, ele corte ali simbolicamente todas as demandas e os males que possam acompanhar as pessoas no dia a dia. Então, sim, é uma forma de trazer e movimentar aquele axé durante aquela dança. Perfeito. Então, vamos separar o Aforiba ou Aforibá da superstição. Perfeito. Isso é muito importante nós falarmos da superstição e da prática cultural. Separem, tá? Prática cultural é a cultura, é apresentar a dança, é apresentar a guerra entre os dois. Isso é cultura, né? Superstição é aquilo que você procura, de uma certa forma, colocar dentro de um contexto que não existe. Por exemplo, que Yansan embebedou algum. Isso aí é superstição, tá? Eric, vamos agora uma pergunta que ela vem de cidade aqui, ela vem através das nossas redes sociais, tá? Olha só, ela vem de Santa Catarina, da cidade de Araranguá. Pedro Silva, ele assiste o nosso programa. Obrigado, Pedro. Chegamos tão longe, Santa Catarina, aí, por nos assistir. Muito obrigado pela sua privilegiada assistência, certo? O que o Pedro nos pergunta de Araranguá, tá? E afinal de contas, a culinária que está ligada ao Ogum, ele pergunta, é verdade que o aipim, a mandioca,
está ligada a Ogum? Tem a ver com Ogum? O que está ligado a Ogum dentro da culinária, por exemplo? O que ele pode dizer o que poderia falar de que está ligado a Ogum dentro da culinária? Olha, Ogum é um caçador, né? Inclusive na Nigéria eles dão o título de Ogum Olodé, ou seja, o chefe dos caçadores. Eles informam que ele ensina o Xhosa a caçar. Então veja, tudo que estiver ligado à caça está ligado a Ogum. No batuque, muito inteligente o povo do batuque, né? Os nossos ancestrais e fundadores, eles vincularam o churrasco, mas não é aquele churrasco, espetinho e tudo mais, o churrasco, a carne, né, assada, ao orixá, ao Ogum. Então a gente costuma, no batuque, fazer costela assada, fazer carne de boi, que representa um bicho grande, como se fosse um búfalo, né, para Ogum. Então, veja, é isso que nós oferecemos. E se pensarmos, se uma pessoa vai caçar, óbvio que ele não vai tirar ali um feijão preto e cozinhar. Apesar que na Nigéria também é comum dar um feijão preto, miúdo também, mais preto, para Ogum. Mas faz muito sentido o que os antigos fizeram de churrasco, a carne assada para Ogum. Mesmo porque, veja, uma coisa que, só entrando no tema o feijão preto, a feijoada, que o pessoal geralmente faz na Umbanda e dá para ali o preto velho, falando que era comida escravo, não. A feijoada entra no Brasil como cassoulet por um cozinheiro que apresenta para a corte e não tinham o feijão branco, que era difícil achar, e eles tinham na mão o feijão preto, no Rio de Janeiro, e inventaram a feijoada. Então, assim, os escravos não tinham acesso à feijoada, tá? A feijoada, ela era uma comida da corte e dos ricos, né? Sim. Ogum está ligado o simbolismo de Ogum está ligado ao ferro, fogo e à transformação. Justamente, por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que colocamos dentro do quarto do orixá. Por exemplo, uma prateleira toda de ferro. Ali se torna um ajubó de Ogum. Por quê? Porque onde tiver muito ferro, tem Ogum. Então, aquele quarto inteiro fica ali sobre o domínio de Ogum. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que fazemos com ferro, etc. Mas o que usar? Prateleiras de madeira. Simples. Dentro da nossa cultura, Eric, da nossa tradição, algumas comidas de Ogum, claro, né, que essa questão do churrasco aí, 7 costelinhas de Ogum, tá ligado à nossa tradição aqui, né? Que lá na tradição, nossa religião tradicional, não tem churrasco para Ogum, né? Não tem 7 costelinhas de Não precisa nem colocar 7, um pedaço de costela. Tem gente que coloca uma janela. Mas, gente, teve o orixá que chegou em casa durante a pandemia, as pessoas passando necessidade e a gente colocando 3, 4 ou até 7 pedaços de costela para fazer um serviço ali numa emergência. O orixá chegou, virou e falou assim, não, separe um pedaço, transforme isso em comida e vai distribuir. E nós fomos distribuir comida durante a pandemia, porque tinha pessoas passando fome. Beleza. Bom, a Maria Helena de Novo Hamburgo. Maria Helena, já respondemos a vossa pergunta. Batuque tradicional afro-gaúcho não sacrifica cachorro para Ogum. Cachorro é uma prática recorrente na Nigéria. Aspas, cachorro selvagem, cachorro do mato. Bom, existe na culinária de Ogum, certo? Uma energia muito forte ligada ao orixá que nos traz a energia e a força, com certeza, né? Sim. No alimento de Ogum, né? No seu axé, no axé de Ogum. Axé de Ogum seria?
Bom, no batuque é ali o churrasco, a farofa feita com farinha de mandioca, né? Também é possível oferecer laranja, é possível oferecer outras ali comidas para algum, fazer inclusive eu acho o show de milho cozido com muito dendê, né? E são as comidas que a gente geralmente servimos para algum dentro do batuque. Na Nigéria é carne também. Bom, agora, meus amigos, nós vamos para a parte final, tá? Com uma questão, procurando fechar, tá? O nosso orixá Ogum, né? Não falamos em qualidade de Ogum, até porque não é o que interessa aqui, né? Ah, Ogum tal, Ogum... Não falamos, tá? A gente falou meio que genericamente falando quem é Ogum. Só que agora, eu recebi uma pergunta aqui de uma telespectadora nossa, tá? Ela vem de Santa Maria, tá? A querida amiga Sandra Beatriz. Uma pergunta, Sandra, a tua pergunta ela é bem assim, ó. Nós vamos ter que cuidar para responder a tua pergunta, porque é uma pergunta de fundamento, né? E nós sempre ressaltamos, nós não tratamos sobre fundamento, né? Sobre aquilo que cada lado pratica, aquilo que cada segmento pratica, o pai ou a mãe pratica. Mas, em respeito a você ser de Santa Maria, que está nos assistindo, em respeito à vossa privilegiada assistência, nós vamos tentar abordar um pouquinho de uma forma que os de casa consigam entender de uma forma simplificada. Bom, vamos lá. Então, nós falamos em Ogum o tempo todo. Falamos em qualidades, falamos em domínio, dono do ferro, dono do metal, da tecnologia. Falamos de comida, falamos do aforiba, da dança, da superstição, um pouquinho de cada coisa. Só que agora, meu amigo Eric, quando nós nos referirmos a assentamento de Ogum Avagã, tá? E fazendo uma comparação com Oió mais o Itã. O que eu quero dizer com isso, tá? Meus amigos, Ogum Avagã é um caso à parte no batuque. É um caso fora da curva no batuque. Quando eu falar em Ogum Avagã, eu não estou me referindo a Ogum, mas uma subqualidade diferente da porta para dentro. Tá? A história da porta para dentro é uma e da porta para fora, com um Avagã, é outra. E o assentamento do Avagã, ele ocorre no Akutá ou na serpente? O que eu quero dizer para vocês? Okutá é onde vai estar o Otá, que é a pedra, né? Serpente seria uma outra vasilha, aonde vai estar a serpente enrolada, perfeito, para simbolizar ele. A obrigação, ela vai... Eu, particularmente, foi feito diferente, tá? A serpente com a Xabá, né? A Xabá é a lança, Xabá de Ogum é a lança dele, né? Ela vai dentro do Otá. Vai o Otá, a pedra, as ferramentas, perfeito, e a serpente junto, né? Até porque a serpente ela vai diferenciar o Otá do Ogum do Avagã, que a cobra, aliás, simbolizando pela cobra. E a minha pergunta é a seguinte: vai no Otá ou vai na serpente? Olha, como eu disse, é muito comum encontrarmos o Ogum Avagã sendo feito na serpente. Porém, não é impossível, é menos comum, mas há relatos, inclusive o Babá, de poder sentar ele no Okutá
e ter a serpente ali como ferramenta, não como o assentamento dele. Porém, muitos oguns, tanto dentro do quarto de orixá, quanto também o Ogum Avagan, que é o que fica na porta do templo, sendo feitos ali na serpente, que é o que realmente está ali, que representa o orixá ali durante o fundamento dele. Tá. Indo para o encerramento, Eric, teria alguma especificidade de Avagan? Como assim? Vamos lá, por exemplo, Ogum. Avagan é dono do bêbado? Não, gente. Isso é uma coisa muito equivocada que precisa, que precisa parar com isso. Porque o que ocorre? As pessoas têm o costume de ficar pegando atributos negativos e colocando. Nenhum orixá vai trazer um axé negativo, porque ele está para cuidar, para zelar. Eu tenho filha, tenho uma filha de Avagan, eu conheço filhos de Avagan, é um orixá que, inclusive essa minha filha, ela não bebe, né? Eu conheço também filhos de Avagan que não bebem, então o orixá não vai trazer ali algo negativo, nem vai prejudicar o filho por conta disso. Encerrando, indo para os finalmente, Eric Wolff, poderíamos dizer que o trio perfeito seria Lodê, Avagan e Timboá? Olha, na minha casa eu faço o seguinte, eu deixo o Lodê e o Avagan juntos, né, numa casa, e eu deixo o Timboá em outra casa. Eu não deixo eles misturados, eu não deixo eles juntos. Por quê? O próprio Pai Raul fala que a mãe Madalena, ela sentava para as mulheres que não poderiam ter um Lodê dentro da casa delas, porque não tinha um esposo para mexer isso, aquilo, ele assentava ela assentava uma Timboá. Então, ela se torna uma Olodê. O que é Olodê? Dona. A dona do pátio. Então, veja, há uma disputa ali. Então, os dois acabam esquentando a casa. E eu prefiro deixar separado, apesar que eu sei que há pessoas que deixam juntos. Meu amigo, minha amiga, queridos, meus amados telespectadores aqui da RS Play, canal 524 da sua Claro Digital. Estamos chegando ao final de mais um programa onde contamos com a sua privilegiada audiência, nos assistindo, mandando perguntas. Então, o que você aprendeu hoje? Afinal, Ogum é São Jorge? Não falamos isso, né? Ogum não é São Jorge. Perfeito? Ogum é um orixá e São Jorge é um caboclo dentro da Umbanda. Não há nenhuma relação de uma coisa com a outra. Voltado lá para o sincretismo cristão, perfeito? E Ogum come cachorro? Não, Ogum não come cachorro. Ogum come cachorro do mato. E Ogum é o senhor da guerra? Ogum é o senhor do que você quiser na sua vida, mas acima de tudo é o dono do ferro, do metal, da tecnologia. E afinal, Ogum Avagan mora onde? Está onde? Ogum Avagan está dividindo condomínio com Bará. Eles moram juntos. Enquanto Bará é o movimento, é a força, a energia, Avagan é a guarda. É o guardião, é quem guarda a nossa casa para não deixar a casa sozinha. E junto com eles quem vem? Timboá Aldirã. Também tem a sua casinha fora. Bom,
Obrigado por estar com nós. Obrigado por participar junto com a gente, nos dedicar o seu tempo para nos assistir. O nosso querido amigo de Campo Bom, a sua esposa, desculpe, ele assiste o programa e mande o print para dizer: assiste todo o programa, Pai Miro, Pai Eric. Obrigado, meu amigo. A todos vocês, nosso recado final, nosso recado de prosperidade, de unidade, de resiliência, de paz, para que possa o orixá permanecer na vossa vida, te dando sempre um caminho melhor. Muito obrigado. Com as bênçãos dos nossos orixás, voltamos semana que vem, contando sempre com a sua privilegiada assistência e audiência. Fica aqui com nós, porque nós amamos vocês. Eric Wolff. Axé. Axé. Axé a todos Até e obrigado. semana que vem, quando voltaremos aqui de novo com cultura, amor e fé. Bênção dos orixás. Axé a todos!